Olá, pessoal. Aqui sou eu de novo, professora Luciana, para fazer o grande finale com o último slide, o último arquivo, na realidade, para a disciplina de metodologia da pesquisa científica. E aqui a gente vai fazer um apanhado geral, né, do projeto, enfatizando a metodologia e o cronograma, com as informações sobre a avaliação do projeto, como a gente viu no resumo. Então, os elementos básicos do projeto de pesquisa são esses: tema, problema, justificativa, pergunta, objetivo, metodologia, cronograma e referências. O projeto de vocês tem que contemplar todos esses aspectos dentro de uma formatação modelo que eu já disponibilizei para vocês via SIGA. O problema, a justificativa, a pergunta, o objetivo, a metodologia já foram desenvolvidos. O cronograma ficou para ser desenvolvido nesse momento à distância, assim como as referências também precisam ser colocadas e vocês precisam seguir as regras da ABNT segundo o vídeo que trata sobre esse assunto. Então, vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente, né, lembrar vocês sobre a metodologia. Vocês receberam em aula um acompanhamento, parágrafo a parágrafo, do que vocês precisariam escrever em termos de metodologia. Então, aqui, só para lembrar, a gente precisa colocar o tipo de pesquisa que vocês vão estar trabalhando. É uma pesquisa qualitativa, quantitativa? É uma pesquisa documental, uma pesquisa experimental? É um survey? É um estudo de caso? Lembra que a gente trabalhou todos esses elementos na disciplina? Pois é nesse momento que você vai escrever qual é o tipo da pesquisa que você vai trabalhar e justificar por que você escolheu essa metodologia. A unidade de análise tem a ver com a escolha do sujeito que você vai observar. Se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica apenas, essa unidade de análise não precisa ser contemplada, tá certo? Então, você não precisa dizer como é ou quem é que você vai analisar, assim como o público-alvo também não precisa estar definido. Mas quem vai fazer pesquisa bibliográfica precisa seguir, então, o passo a passo mais específico que o Gil traz sobre a proposta da pesquisa bibliográfica. É importante também vocês descreverem o contexto. Então, não é só falar sobre o público-alvo, a unidade que você vai utilizar, mas dizer onde é que está inserido esse público, né? É dentro da Universidade Federal do Ceará? É dentro do curso de Sistemas e Mídias Digitais? Aonde é que é? É uma sala de aula? Como é que é essa sala de aula? Como é que surgiu uma disciplina? Como é que surgiu essa disciplina? Então, você precisa evidenciar esse contexto. E, obviamente, colocar as etapas da sua pesquisa. Aqui a gente estava falando sobre a necessidade de vocês colocarem que na pesquisa de vocês, vocês vão ter planejamento, coleta e análise de dados, porque esse aí é o básico do básico que a gente faz um projeto de pesquisa dentro do quesito metodologia. Se vocês quiserem escolher outras coisas e dizer outras etapas, não tem problema, certo? Vocês podem fazer. Mas seria bom se vocês pudessem treinar esses elementos agora de planejamento, coleta e análise para colocar no projeto de vocês. No modelo que eu já enviei na aula de metodologia, vem explicando bem direitinho o que é cada um deles, o que é o planejamento, né, o que é o momento que você vai dizer como é que você está organizando a pesquisa, como é que é a coleta, né, que é o momento que você vai dizer qual é o instrumento que você vai utilizar para coletar os dados, que você vai dizer quais são as fases que você vai utilizar para coletar esses dados, e a análise também, quais os instrumentos que você vai utilizar, qual é a base teórica que você vai utilizar para essa análise e quais são as fases dela também. Então, é bom vocês darem uma olhadinha no modelo. E a gente tem aqui a ideia de cronograma. Nós falamos já anteriormente no vídeo sobre o cronograma, mas aqui é interessante vocês lembrarem que existe uma relação muito próxima, muito íntima entre metodologia e cronograma, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês um semestre só, porque provavelmente o TCC de vocês vai ser desenvolvido em um semestre. E aqui, ó, os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? E coloquei também os elementos básicos, né, para que vocês possam fazer um cronograma se pautando então na metodologia. Tá vendo aqui que eu coloquei metodologia, né?
porque aqui a gente vai colocar justamente os passos que a gente precisa ter para a metodologia. Bom, toda vida a gente vai ter que fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, geralmente, a pesquisa bibliográfica, ela vem nos vários meses iniciais até o mês final de trabalho, tá certo? Porque a gente pesquisa nos livros e no estado da arte sempre. Então, é bom a gente destacar isso. Aqui, olha, veja só, preparação de protocolos, preparação de instrumentos, preparação de equipamentos são três elementos que fazem parte do planejamento, tá certo? Então aqui a gente está na fase 1, se eu puder dizer assim. Fase 1, tá? Ou então na etapa 1 da pesquisa, tá? Veja que eu só coloquei aqui o mês de julho e o mês de agosto para que isso tudo acontecesse, tá certo? Nem sempre você precisa fazer protocolo, tá bom? Então, depende da pesquisa. Se for um estudo de caso, você trabalha com protocolo. Se não, mas os instrumentos de coleta e de análise, eles precisam estar prontos antes da pesquisa começar. É claro que eles mudam no decorrer da pesquisa, mas é importante que você esteja com esse material todo já preparado. A captação dos conhecimentos prévios, desenvolvimento de MEIDs e captação dos conhecimentos a posteriori tem a ver com exemplos do que a gente pode fazer em termos de pesquisa, mas aqui é a etapa 2. E se vocês forem observar, a gente tem aqui a etapa 2, que é a da coleta, dividida em três fases, tá certo? E essas três fases acontecem no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro e no mês de novembro. Então, eu vou ter aí 4 meses de coleta de dados, né, para esse projeto, tá bom? No projeto de vocês podem alterar, obviamente, da maneira que for mais conveniente, tá? O importante é vocês terem a noção, ou uma noção mais clara do que você pode fazer em termos de projeto. E essa outra etapa que está aqui é a análise, né, dos conhecimentos prévios, análise dos meios, análise dos conhecimentos a posteriori. Então, eu vou ter uma análise para cada coleta que eu fizer. Então, essa aqui é vinculada à etapa 3 da pesquisa. Veja que eu coloquei a etapa 3 acontecendo concomitantemente com a etapa 2. Então, se eu captei os conhecimentos prévios, eu vou analisar também, na sequência, os conhecimentos prévios no mês de agosto. Se eu desenvolvi os MEIDs aqui, então eu vou analisar, né, no mês de setembro, também mediante a coleta, tá certo? E aqui não só o mês de setembro, como o mês de outubro também. E a análise dos conhecimentos a posteriori, do mesmo jeitinho. Se eu coletei em novembro, então eu também vou analisar em novembro, tá? É obrigado a fazer desse jeito? Não, né? Mas fazendo desse jeito eu mostro uma coerência que eu estou antenada com aquilo que eu estou fazendo. Mas eu posso, se eu tiver mais tempo, concentrar a coleta em alguns meses e juntar todos os materiais para fazer a análise, proceder, né? Com a análise somente posteriormente, né? Depois da coleta. Aqui ainda tem uma fase de comparação das análises, que eu coloquei aqui em 4 meses, né, conforme eu vou analisando, eu vou tendo a possibilidade de comparação. Então, aqui, já que eu tenho uma segunda análise no mês de novembro e no mês de outubro, ou desculpa, no mês de setembro e mês de outubro, eu posso então fazer essa comparação das análises, que também entra na etapa 3 da pesquisa, tá? O relatório é nada mais, nada menos que a escrita do teu TCC. Então, ele vai acontecer do primeiro mês até o último mês, né? Você começa o TCC escrevendo e termina escrevendo. Então, o relatório ele vem sempre, assim como as reuniões de pesquisa, tá certo? Então, elas acontecem durante todo o tempo. Bom, pelo menos deveriam, né? Durante todo o tempo de trabalho aí do TCC, tá ok? Então, esse cronograma ele tem a ver intimamente com a metodologia que você utiliza e é uma coisa importantíssima, um instrumento importantíssimo para você, para o seu orientador, né, para a banca que vai analisar seu projeto, para entender melhor o que é que você quer fazer em termos de pesquisa. Então, eu ressalto aqui o projeto final, que vocês vão ter que apresentar o trabalho para mim, né? Então, ele vai valer 3 pontos, tá certo? E lembrando que a gente está fazendo o cômputo, né, das notas como um somatório das atividades, então essa aqui é a atividade que vale mais pontos. E
dentro de todas as coisas que a gente vai avaliar, né, olhar aqui a coerência entre problema e justificativa, entre problema e objetivos, entre objetivo e metodologia, entre problema e referencial teórico, entre metodologia e cronograma, né? Tudo isso a gente está computando aqui como 0,4 ponto, tá certo? Então, esses elementos são elementos de relação, né? Como é que eu vou perceber que você está trabalhando o seu problema com os demais elementos do seu projeto? Verificando aqui que metodologia e cronograma têm uma intimidade, né? Como eu falei várias vezes. Então, eu também vou estar olhando para essa relação. O que vai valer mais pontos e porque vocês vão ser cobrados por isso academicamente é a metodologia com todos os elementos que ela comporta, tá certo? Então, aqui você vai ser mais exigido porque a academia exige isso de vocês, tá bom? No mais, eu vou estar olhando também para as referências de vocês, principalmente para o texto e a formatação, e as partes externas e formatação da identificação do seu trabalho, seguindo lá um modelo que eu apresentei para vocês no SIGA, que está relacionado a um modelo de TCC comumente utilizado na UFC e no curso de Sistemas e Mídias Digitais. Espero, portanto, que vocês façam um bom trabalho. Lembro que eu trabalhei em grupo, tá certo? E que vocês precisam entregar aí dentro de um período específico que vai ser combinado posteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá para o fórum do SIGA, que eu estarei respondendo a qualquer questionamento e observando as sugestões de vocês também, tá bom? Até mais!